Bem, então, o que vamos ver agora é como integrar o que é uma integral de linha de uma função. Sim? Então, a ideia é a seguinte: temos uma curva gama, que é derivável, e uma função f que está definida em seu domínio, que é um subconjunto de R2 e toma valores em R, que é uma função, então, e f que seja uma função contínua. E vamos a chamar de novo a imagem da curva gama como conjunto C, e o que queremos é que a imagem da curva gama esteja contida no domínio da função. Sim? Então, o que queremos fazer é integrar a função f, porém não em todo o domínio, não em todo o seu domínio, mas só ao longo da curva C. Então, um jeito que poderíamos fazer, uma coisa que a gente poderia fazer é definir a integral da função f na curva C ds. Esto es una cuestión de notación, para diferenciar qué tipo de integrales. ¿Sí? Lembren, para integrales duplas utilizamos de A, para integrales triplas usamos de B, y para integrales en curvas, integrales de línea, vamos a utilizar de S. ¿Tá bom? Então, podemos definir essa integral que é o nosso objetivo de definir como a restrição da integral dupla, ¿sí? Da função f en D intersecção C, porém C estamos supondo que está contido no domínio, então seria integral dupla em C da função f de x, y de A. Porém, essa definição não é boa, ¿sí? E o que está por trás é um problema de dimensão. Por quê? Então, como a área da imagem de uma curva derivável, o problema é o seguinte: a área da imagem de uma curva derivável sempre é zero, ¿sí? Ou seja, essa curva aqui tem área zero, ¿sí? Tem um comprimento, porém, se você pensa em área, que é um conceito de objetos do plano, a área desse conjunto é zero. Então, a integral interior, essa integral aqui, sem importar qual é a curva, sempre vai ser zero, ¿sí? Por quê? Bom, lembrem que a integral dupla de uma função num conjunto R não tem por que ser um retângulo, em qualquer conjunto sempre vai ser a área do conjunto vezes a média da função em R, ¿sí? Isso é o que representa a integral dupla. Porém, se a área sempre é zero, isso não importa quanto vale, isso aqui vai ser sempre zero. Então, isso é o caminho aqui, isso aqui não é o caminho correto para definir isso aqui, ¿sí? Então, o que vamos fazer é o seguinte: vamos a definir a integral de linha da f sobre a curva C como a integral em C da função f de x, y de S vai ser a integral entre A e B de f de x de t, y de t vezes a raiz quadrada de x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado de t. Então, quem é esse aqui? Esse, lembrem que isso vai ser o módulo de gama linha de t, tá bom? ¿Sí? Ou seja, é o vector velocidade. Então, o que estamos fazendo é multiplicando o módulo do vector velocidade da curva vezes a função. E a função não estamos avaliando em qualquer x e qualquer y, estamos avaliando no ponto x de t e y de t. ¿Sí? Os pontos x de t e y de t são pontos da curva. Então, só estamos avaliando a função ao longo da curva e estamos integrando. E temos que multiplicar por esse vector por uma questão de reparametrização. Posso falar um pouco depois disso aí. Mas, por enquanto, só fiquem com a fórmula. ¿Sí? Então, a integral de linha da função f na curva C de S é a integral entre A e B de f avaliado num ponto da curva, que depende de t, vezes a velocidade, o módulo da velocidade da curva de t. Então, o que acontece? Se f é igual a 1, f de x, y é igual a 1 para todo x, y no domínio, então a integral da função constante 1 ds ao longo da curva é a integral entre A e B, e aqui fica simplesmente 1, porque se f de x, y é igual a 1 para todo x, y, em particular para qualquer x de t e y de t, vai ser igual a 1. Então fica a integral entre A e B da raiz quadrada de x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado, ou seja, a velocidade da curva, ¿sí? E isso é o comprimento esse é o comprimento de arco, ¿sí? Então, pensem assim. Lembremos que em integrais duplas, se a gente integra unicamente a função constante igual a 1,
obtemos a área do conjunto, a área da região onde a gente está integrando. Para integrais triplas, se a gente integra a função constante 1, o que obtemos é o volume da região onde estamos integrando. E agora, para integrais de linha, se integramos a função constante 1, o que obtemos é o comprimento da curva na qual estamos integrando. Tá bom? Então, então vamos a ver outra forma de pensar essa integral de linha, outra interpretação dessa integral de linha, que é a seguinte. Se f de x, y é função constante positiva, ao graficar f restricta a curva C, vemos o seguinte. Temos aqui o seguinte desenho. Então, nós temos no plano a curva C, e temos uma função f. Então, a gente não quer estudar a função f em todo o plano. ¿Sí? Lembra quando para graficar funções de R2 em R, a representamos em eje 3. ¿Sí? O gráfico o representamos em eje 3. Porém, não queremos estudar em todo o plano a função, queremos estudar a função f só ao longo da curva. Então, o que podemos fazer é graficar a função f só ao longo da curva. Então, a integral que definimos, a integral de linha da função f na curva C, o que representa é a área, ¿sí? A área da cortina, cuja base é a curva C e a altura acima do ponto xy é f de xy. ¿Sí? Então, a integral é aqui o que representa é a área de essa superfície que está aqui. ¿Sí? Então, é como se... É uma integral, é como se você olhasse uma integral de uma única dimensão, porém você não está olhando sobre uma reta, está olhando sobre uma curva. Tá bom? Bem, então isso é o principal de integrais de linhas. Então, porém, nos interessa a vezes integrar em curvas que não são deriváveis, ¿sí? Porém, que são a união finita de curvas deriváveis, ¿sí? C1, C2 até C, onde o ponto final de CI é o ponto inicial de CI mais 1. Então, aqui temos um exemplo, ¿sí? Então, a gente quizá não quer integrar ao longo de um círculo, quer integrar ao longo minha curva é um quadrado, esse quadrado aqui, e eu quero calcular a integral de linha nesse quadrado aqui. Então, ao longo dessa curva aqui. Então, não é diferente, a curva não é derivável porque a velocidade aqui a velocidade é tangente à curva, né? Então, C1 termina assim e depois C2 aqui tem que trocar de direção, então não vai ser derivável a curva. Então essa curva a gente não considera derivável. Então, porém queremos integrar ao longo dessa curva, e o que fazemos é escrever cada curva, a curva como união de curvas deriváveis. Sim? Então, quais são essas curvas? Bom, CI vamos a chamar como imagem de gama I, onde gama I entre 0 e 1. Então, vamos a definir nesse exemplo 4 curvas. Então, gama 1 de t é a curva T0, onde t varia entre 0 e 1. Então, ao variar t entre 0 e 1, T0 é mover-se por esse intervalo. Depois, gama 2 de t é 1t quando t varia entre 0 e 1. Então, 1t quando t varia entre 0 e 1, a gente se move por esse segmento. Agora queremos escrever o movimento ao longo desse segmento aqui, que é simplesmente gama 3 de t igual a 1 menos t, 1. ¿Sí? Então temos que voltar, por isso é 1 menos t, quando t varia entre 0 e 1. E gama 4 de t é simplesmente 0, 1 menos t para voltar desde esse ponto aqui até aqui. ¿Sí? Então, essa curva, o bordo de um quadrado não é uma curva derivável, porém é a união de 4 curvas deriváveis. ¿Sí? Então, nesse caso, a gente define a integral dupla, a integral de linha na curva C de f de xy ds como as somas integrais de linha em cada curva derivada. ¿Sí?